Saudações a todos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Vamos dar continuidade em nossos trabalhos. Desta vez, como eu prometi a vós, para nós falarmos sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? Veremos. Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia, certo? Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus. Portanto, não servem para formar doutrinas, quer dizer, ensinamentos fundamentais. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia. O apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto. A Bíblia tem 66 livros que todas as igrejas aceitam como inspirados por Deus. Vários outros livros relacionados, mas não são inspirados, também foram escritos ao longo do tempo. Esses livros são chamados de livros apócrifos. Como dizemos, livro oculto. Porque não fazem parte da Bíblia. Eles foram ocultados da Bíblia para evitar heresias e confusões. Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos. Ensinamentos duvidosos que contradizem o resto da Bíblia. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que a palavra de Deus, que nós podemos ver em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 16. Por isso, não são publicados junto com a Bíblia. Não é bom misturar a verdade com o erro, não é isso? Quais são os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica? A lista dos livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica é o livro de Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias. 1 e 2 de Macabeus, trechos acrescentados a Esther e trechos também acrescentados a Daniel. Esses livros são chamados de deuterocanônicos na Igreja Católica, porque somente foram oficialmente aceitos como divinamente inspirados em 1546 depois da era cristã. Todos esses livros apócrifos pertencem ao Antigo Testamento.
e não são aceitos pelos judeus como sendo inspirado por Deus. Entendido? Além desses livros, a Igreja Ortodoxa tem também normalmente aceita primeiro e segundo de Esdras, a oração de Manassés, terceiro e quarto de Macabeus e o Salmo 151. Como foram escolhidos os livros oficiais que existem na Bíblia? Como que foi escolhido? No século IV, havia muitos livros em circulação nas igrejas, mas nem todos eram autênticos. Para evitar heresias e ensinamentos contraditórios, a igreja primitiva decidiu fazer uma grande investigação para decidir quais eram autênticos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Os líderes das igrejas e estudiosos cristãos se juntaram em concílios e investigaram cada livro. Apenas os livros com evidência sólida de autenticidade foram incluídos na Bíblia, deixando de fora todos os livros que deixassem dúvidas. Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa não foram aceitos como divinamente inspirados nesses concílios, mas eram livros populares, considerados úteis. Eram um pouco como os livros que muitos cristãos escrevem hoje em dia, esclarecedores, mas não têm a mesma autoridade da Bíblia. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida ainda paira sobre vocês? Certo, meus irmãos católicos? Procura entender mais sobre esses assuntos para tirar completamente a vossa dúvida, não é? Vamos ver quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, mas o verdadeiro autor foi Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia foram inspiradas por Deus. Nós podemos conferir em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20 e 21. Ele possui 66 livros que são reconhecidos e aceitos pelos cristãos, e por isso que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas que escreveram a Bíblia viveram ao longo de cerca de 1500 anos em Israel e vários outros países. Tinham culturas e modos de vida muito diferentes, mas a mensagem de todos os livros da Bíblia é a mesma. Deus guiou as palavras de cada autor da Bíblia para transmitir sua palavra ao mundo. Segundo alguns estudiosos, a Bíblia, como a conhecemos hoje, com suas divisões dos capítulos, livros, ela foi realizada entre os anos de 1200 a 1600 depois de Cristo. Ainda segundo os estudiosos, um homem chamado São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, e um dos mais importantes nomes da época, no século IV, foi o primeiro a usar a palavra Bíblia para mencionar e enfatizar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Os autores de livros da Bíblia. Os autores de vários livros da Bíblia tinham algo em comum. Todos eles proclamavam o mesmo Deus, apesar de perspectivas e cenários diferentes,
mas falam a respeito do único e verdadeiro Deus. A Bíblia, apesar de ter sido escrita em um grande intervalo de séculos, nos mostra um quadro interessante de estilos literários e de estilo de personalidade. Por exemplo, Moisés era um pastor de ovelha, Paulo era um fazedor de tendas, João era um pescador, e Mateus também. Mateus um coletor de impostos. Mas não são tantos os livros na Bíblia que nomeiam claramente o autor do mesmo. Os livros da Bíblia têm um autor por livro. Por exemplo, o livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Um autor para vários livros. Paulo, por exemplo, escreveu 13 livros da Bíblia. E vários autores para um livro. O livro de Salmos é um conjunto de poemas escritos por várias pessoas diferentes, como Davi, Salomão, Moisés e vários sacerdotes. Um autor e um editor. O livro de Deuteronômio é um conjunto de sermões de Moisés, mas o relato de sua morte no fim do livro sugere que alguém depois os organizou e completou a informação. O autor desconhecido. São poucos os livros da Bíblia que não têm autor reconhecido. Ninguém sabe quem escreveu Jó e a autoria do livro de Hebreus. É muito discutida. Então, todos os livros bíblicos são, de fato, registros por homens e mulheres que viveram e tiveram experiências de fé em épocas, regiões e cenários diferentes. Isto pode ser, inclusive, sinônimo de uma diversidade cultural e uma diversidade literária muito rica. Como nós sabemos que os livros da Bíblia não são uma falsificação? Algumas pessoas sugerem que a Bíblia foi escrita ou modificada muito tempo depois, por motivos políticos, mas existem muitas evidências que sugerem que os livros da Bíblia são autênticos e escritos por quem dizem ser. Muitas cópias antigas, por exemplo, comparados com outros livros antigos, aceites como autênticos. Os livros da Bíblia têm muito mais cópias antigas encontradas. Isso significa que não foi escrito muito tempo depois. Cópias exatas, por exemplo, comparando as cópias mais antigas da Bíblia com as cópias mais recentes, o texto é quase idêntico, tirando alguns erros de gramática e ortografia, mas de 99% do texto é igual. Isso prova que a Bíblia não foi modificada. É a informação correta. Normalmente uma falsificação contém muitos erros de geografia, costumes de época, etc. O livro da Bíblia não apresenta esse tipo de erro. Por que foi escrita a Bíblia? E para quê? Para que Deus compartilhe sua história, que sua palavra seja lida, meditada e vivida pelas pessoas. Pois a Bíblia contém estudos, ensinamentos valiosos para a vida humana e traz a maior prova de amor que o ser humano nunca será capaz de conceber, a vinda de Jesus e o sacrifício dele, Filho de Deus por toda a humanidade. Por isso que o propósito primário da Bíblia não é aumentar nosso conhecimento, mas sim transformar nossa vida. E toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esta frase pode ser verificada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Entretanto, o fato que o Senhor seja a fonte da inspiração para os autores não quer dizer que ele ditou palavra por palavra. Observamos claramente isso no estilo literário de cada autor. A personalidade de cada autor, conforme Lucas capítulo 1, de 1 a 4, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12.
Um fato muito curioso é que, embora todos os autores da Bíblia tinham seu próprio conceito das coisas que se pensava à volta, ainda assim foram movidos pelo Senhor para colocar em palavras certas sem erros e aprovado pelo próprio Senhor. Segundo Samuel 23, versículo 2, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Outro fato curioso é que, como a Bíblia foi inspirada por Deus, ela nos revela as vontades do seu Criador, seus atributos e, o mais importante, a relação com a humanidade, conforme João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 1, versículo 18. Então, o próprio Deus escolheu se revelar a nós por meio da sua palavra, um livro escrito. Mateus capítulo 5, versículo 18, Romanos capítulo 15, versículo 4. Assim podemos conhecê-lo e ainda cuidou para que não tivesse uso de palavras errôneas. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Hebreus capítulo 4, verso 12. Logo, a Bíblia é escrita por homens comuns, inspirado por Deus, único e verdadeiro. Romano 16, versículo 25 e 27. Permite que qualquer pessoa encontre a esse Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. E conheça acerca de Jesus, seu Filho, que morreu por cada um de nós, mas que a salvação é pelo meio dele. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. E em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10. Meus queridos, chegamos mais ao fim desse tópico sobre o livro Apócrifos. E para ter mais conhecimento sobre a Bíblia Sagrada, a verdadeira palavra de Deus, nós cremos que todos entendemos o que foi passado para nós e ela é a conduta da nossa fé. Ela é a bússola que guia o nosso caminho, o nosso destino. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.